E aí pessoal, beleza? Aqui é o Master e hoje vamos conhecer o primeiro filme da história em que teve a presença de um dinossauro. E também vamos ver outros dois filmes que são pouco lembrados, mas foram muito importantes para o cinema e para os efeitos especiais. Tudo certo? Vamos nessa! Em 1976 foi encontrado na Inglaterra o primeiro osso de dinossauro fossilizado. Como nunca havia se ouvido falar em dinossauros ou algo parecido, pensou-se ser que era de algum gigante, como Golias da Bíblia. O osso era um fêmur de megalossauro. Em 1815, uma mandíbula foi encontrada na mesma região. Em 1824, William Buckland, que era paleontólogo, entendeu que os dois fósseis eram do mesmo animal. Em 1842, a palavra dinossauro começou a ser usada para esses achados. Dinossauro significa lagarto terrível. Em 1914, o diretor D.W. Griffin produziu e dirigiu o primeiro filme em que algum dinossauro apareceu. Ele se chama Brute Force, também conhecido por Primitive Man ou Man Genesis, com Wilfred Lucas, Jenny Lee e Edwin Kunglot. O curto estadunidense começa com um homem elegante em uma festa. Entediado, ele começa a ler um livro sobre histórias pré-históricas. Quando ele adormece, começa a sonhar com essa história. O sonho é sobre uma tribo de homens das cavernas, que vive numa boa. E um indivíduo desse grupo parece estar desenvolvendo algum tipo de martelo primitivo. Um dia, homens bárbaros de outra tribo veem as mulheres da primeira tribo e querem sequestrá-las para eles. Eles acabam entrando em guerra. O pessoal da primeira tribo vence a batalha, mas com isso, um deles acaba voltando para as cavernas com um dos martelos. Os bárbaros aprenderam a usar os martelos, e com isso eles invadem a caverna da primeira tribo. Eles destroem as crianças e sequestram as mulheres, e levam para a sua tribo. Quando eles voltam do trabalho, as cavernas estão totalmente destruídas, e desolados pela destruição causada pelos bárbaros, eles ficam irados. Eles tentam uma investida, mas perdem pela diferença física. Voltando derrotados, o mesmo homem que fez o martelo acaba criando o arco e flecha. Ele treina um pouco e se sente confiante para enfrentar os bárbaros novamente. Os bárbaros confiantes tentam invadir sua caverna mais uma vez, mas eles se deparam com algo nunca antes visto: flechas. Fulminados por essa nova arma, os bárbaros correm. Eles recuperam suas mulheres e os bárbaros, com medo, acabam rendendo-se e idolatrando o novo guerreiro. O homem elegante acorda e quase ataca sua namorada, mas ele explica que estava sonhando, e eles se despedem e vão embora. A primeira criatura que apareceu na verdade era apenas uma serpente. A segunda criatura seria um dinossauro voador, um lagarto com asas ou algo assim. Ele aparece para os habitantes das cavernas, que fogem dele. Pelo que dá pra ver, essa criatura é um jacaré com uma roupa especial, com asas, cristas e chifres, que para a época foi bem criativo até, mas não dá pra identificar que tipo de criatura eles queriam retratar assim. A terceira criatura é um ceratossauro, e esse sim ficou incrível. Ele parece entre as pedras no lado de fora da caverna. Os homens das cavernas se assustam e correm para dentro. Eu não encontrei registros sobre a criação ou como foi feito esses efeitos especiais, mas parecem ser algum tipo de animatrônico em tamanho real. Mesmo com a movimentação limitada e o design pouco explicativo, é admirável que nessa época alguém tenha feito algo desse tipo. E esse, pelo que tem registro, é o primeiro dinossauro a aparecer em um filme em live action. Brute Force nunca é lembrado quando se falam de efeitos especiais e criaturas, mas o filme tem uma história simples e cativante, e vale a pena ser visto pelo seu valor histórico. E se for assistir esse filme no YouTube, deixa lá nos comentários que você chegou lá pelo canal Monstros Gigantes. Dinossauros: O Elo Perdido, a Tragédia Pré-Histórica é um curta-metragem em animação de stop motion feito por Willis O'Brien em 1915. Com um orçamento de $5.000, o filme abriu as portas para O'Brien conseguir os primeiros trabalhos com stop motion, fazendo assim sua escalada do sucesso e maestria no mundo dos efeitos especiais. O filme se passa no tempo pré-histórico, e 3 caras estão competindo pela mão da bela senhorita Aramitha Rockface.
Eles vão à casa dela e acabam se desentendendo. Então o Sr. Rockface e Aramita convidam os três para entrar, para discutir isso lá dentro. Nesse tempo, o Elo Perdido, que é o terror da aldeia, Wide Willie, rouba a comida da família Rockface. Eles saem atrás dele, mas ele é muito rápido, e os três saem à procura de comida. Mas Wide Willie ainda está com fome. Em cima de uma árvore ele vê o que acredita ser uma serpente, e logo vai tentar comê-la, mas ele se dá mal. A serpente na verdade é a cauda de um apatossauro. O bicho fica furioso e ataca o Wide Willie, que acaba indo a óbito. Um dos três pretendentes, a senhorita Aramita, está ali perto e vê o Willie deitado. Ele mexe nele e vê que ele está morto. Nisso toda a galera chega e pensa que ele que matou o Willie. E ele confirma que sim, diz que o Willie o forçou a fazer isso. Aramita o beija e ele ganha o amor da donzela. As criaturas nesse curta são Wide Willie, que é um primata elo perdido, e o que parece ser um apatossauro, com alguns espinhos nas costas. Eu tentei identificar o que poderia ser a espécie, mas não encontrei nada parecido. Até porque essa animação não foi feita para ser precisa. É uma comédia, mas vale muito a pena pelo seu valor histórico. E é bem divertido até, com alguns momentos bem galhofa. Se não assistiu ainda, assiste aí, tem no YouTube. O Fantasma da Montanha do Sono é um filme de 1918, dirigido por Willis O'Brien. Teve um orçamento de 3 mil doletas. O filme pode ser considerado o primeiro filme com atores reais e criaturas em stop motion juntos. E para esse filme as criaturas tiveram um tratamento especial, pois o paleontólogo Vernon Brown foi o consultor para fazer os modelos das criaturas. Esse filme pode ser encontrado como um extra no Blu-ray do Mundo Perdido de 1925, que tem vídeo aqui no canal também. A história é sobre Jack Holmes contando uma história a seus sobrinhos, de uma vez que ele com um amigo descobriu uma cabana abandonada, perto da Montanha do Sono. Lá ele encontrou um objeto semelhante a um telescópio. À noite, no acampamento, ele ouve uma voz conduzido até a cabana e ao usar o artefato também. Ele olha através dele para o pico da Montanha do Sono e ele consegue enxergar o passado e vê criaturas incríveis. Primeiramente ele vê o que aparenta ser um apatossauro se alimentando perto de uma pequena montanha. Ele se alimenta um pouco e depois vai embora. Logo depois ele vê um grande pássaro, que provavelmente era um gastornis. Ele anda pelo ambiente e devora uma serpente. Os próximos são dois grandes triceratops que se aproximam e entram em combate. O vencedor afugenta o perdedor. De repente um Tiranossauro Rex aparece e entra na luta com o Triceratops vencedor. Eles se observam por um tempo e com alguns ataques curtos o Tiranossauro o derrota e devora o Triceratops. O Tiranossauro vê Jack observando. Jack dispara alguns tiros contra ele e de repente ele acorda, se revelando tudo um sonho. O apatossauro aparece apenas nessa cena e se movimenta pouco. Ele tem poucos quadros por segundo. O pássaro gigante, que provavelmente é um gastornis, também se movimenta pouco e se mexe apenas para devorar a serpente. Mas sua movimentação é bem interessante, principalmente pela presença de penas. Os Triceratops em batalha são fascinantes. Para a época, foi incrível a movimentação e seu desenvolvimento. O Tiranossauro com certeza é a melhor criatura do filme. Ele tem bons quadros de movimento, seu modelo e movimentação foram feitos por O'Brien, com supervisão do paleontólogo. Na verdade, A Montanha do Sono é um filme um pouco monótono perto dos anteriores que eu citei. Se fosse fazer um ranking para assistir esses 3 filmes, eu assistiria primeiro o Missing Link, depois o Brute Force e por último A Montanha do Sono. Esses 3 filmes foram os primeiros a terem dinossauro em 3D. E com certeza, se não fosse por eles, não estaríamos curtindo obras tão incríveis quanto as atuais. Então pessoal, se vocês forem assistir esses filmes no YouTube, deixem nos comentários deles lá que vocês foram através do canal Monstros Gigantes. Aqui é o Master, que Deus os abençoe e até mais.